com mais uma aula de religião. Sejam bem-vindos. Olha só, na semana passada vimos alguns símbolos que representavam as religiões. Lembram disso? Os símbolos religiosos. Vimos que a água, o sol eram símbolos religiosos para nós mesmos que fazemos parte de catolicismo, dos evangélicos. Usamos muito a água para o batismo. Vimos isso, que é sinônimo de purificação, não foi isso? Hoje iremos estudar outros símbolos, certo? De diferentes religiões. Olha só, abram o livro de vocês na página 51, certo? Nosso conteúdo hoje será os símbolos que identificam algumas religiões. Olha só, os símbolos que identificam algumas religiões. Então temos aí alguns símbolos que são fundamentais em muitas religiões, certo? Para nós, um dos mais conhecidos, por exemplo, é a cruz. Não é? Quem nunca ouviu falar na cruz sagrada? Então temos a cruz, ela com a representação de Jesus sendo crucificado, e temos a cruz sem a representação de Jesus, ou seja, apenas a cruz. Então, para a maioria dos cristianismos, a cruz ela é muito sagrada, e em muitas religiões, certo? Para os evangélicos também, eles usam a cruz. Diferente dos católicos, que a cruz, por exemplo, dos católicos vem com Cristo sendo crucificado. Representa justamente isso, a crucificação de Cristo, que Cristo se sacrificou por todo um povo, né? Morreu na cruz. No caso, a cruz sem o Cristo lá sendo crucificado, apenas a cruz, ela representa a ressurreição de Cristo, certo? Que Cristo ressuscitou, e a ascensão de Cristo. O que seria a ascensão? Quando Cristo foi elevado ao céu, certo? Na frente de seus discípulos. Isso é a ascensão, quando Jesus foi ao céu, o corpo dele subiu aos céus. Isso é a ascensão. Então a cruz, sem o Cristo ali representado na cruz, refere-se à ressurreição. Cristo ressuscitou e ascendeu, ou seja, a ascensão aos céus. Agora, ela com Cristo representa o sacrifício que Jesus fez por nós, certo? Mas aí temos outros símbolos que não é a cruz. Aí, por exemplo, no primeiro, vocês têm aí um símbolo, olha só, dá só uma olhadinha. Esse símbolo aí é da religião indiana, certo? Dos indianos. Então é muito importante para eles, por significar a junção de 3 deuses, certo? Da criação. Então aí no livro de vocês, ó, tá falando, é o símbolo mais importante para o hinduísmo, também para o budismo, que é uma outra religião. É o som primordial, o som criador a partir do qual tudo se manifesta. O Om é a reunião de todos os sons. O som Om pode apresentar a trindade dos deuses da criação. Então, para ele, aquilo é o som da reunião de 3 deuses da criação, certo? Então, é muito importante para eles. Mas embaixo, nós temos aí a estrela de Davi. Observa aí a estrela de Davi, certo? Essa também já foi até vista em televisões, às vezes nós vimos, porque é muito apresentada lá no povo islâmico, certo? Então a estrela de Davi é um dos símbolos do judaísmo, estampado no centro da bandeira de Israel. A estrela de Davi tem 6 pontas. Ela é formada por 2 triângulos entrelaçados. Os 2 triângulos também simbolizam o equilíbrio do universo, certo? Para eles é a reunião do sol, do fogo, da energia masculina e da energia feminina, certo? Então para eles é uma junção disso tudo aí. Essa estrela simboliza muito para eles, certo? Aí no próximo, observa aí no próximo, nós temos a lua crescente. A lua crescente
Ela é muito importante, certo? Foi um símbolo adotado pelo islamismo, certo? O islamismo. E tornou-se o símbolo adotado pelo islamismo, possui uma antiga relação, olha só, com a realeza e entre os muçulmanos. Guarda ressonância com o calendário lunar que ordena suas vidas religiosas. A lua crescente está se plenificando e espalhando luz, aumentando paulatinamente seu tamanho, com o mesmo modo de um fiel e uma busca por Alá. Alá é o Deus dele, certo? Depois, olha só, nós temos aí a cruz. A cruz eu falei inicialmente para vocês, não é isso? E faz parte do cristianismo. Então tem a cruz como um dos principais símbolos, lembrando a morte de Jesus para salvar a humanidade. A cruz vazia simboliza a ressurreição e a ascensão de Jesus. A cruz com Cristo crucificado simboliza que Jesus morreu crucificado. Aquilo que eu falei para vocês, certo? Quando tem o menino Jesus ali na cruz, simboliza que ele morreu crucificado. E quando não tem, é a ascensão de Cristo, certo? Depois nós temos a roda de lei. Olha só, a roda da lei é um símbolo do budismo, certo? Dos Budas. Simboliza o ciclo de renascimento, chamado Dharma, que segundo os seguidores dessa religião, Buda colocou em movimento. O budismo ensina que devemos ter compaixão por todos os seres. Olha só, e vimos na semana passada que independente de religião, devemos respeitar a todos, não é isso? Então não importa a religião, devemos sempre buscar o nosso Deus e pedir para todos. Olha só, aí nós temos no livro, a página 53 do livro de vocês, vocês vão fazer aí, vão relacionar a figura ao nome da religião, tá certo? Na página seguinte, ele pede, leia o significado de cada símbolo e depois pinte. Então você vai ver aí, muitos desses símbolos usamos muito na Páscoa, não é isso? A vela, o sino. Então eles têm um significado pra gente e tem outro significado muitas vezes para outros povos, certo? Aqui, por exemplo, o sino, ele é muito usado no budismo e no cristianismo. Então o sino a gente reconhece, faz parte de um dos símbolos pascuais, mas também faz parte para o budismo. Olha só isso. Então vocês têm aí os símbolos, vocês vão pintar certos símbolos e ler aqui embaixo o significado de cada um. Não esquece de dar uma lidinha. Depois vocês vão recortar os símbolos que estão lá na última página, os símbolos que estão na última página, e vão colocá-los na página 57 e 56. Tá aí para vocês colarem os símbolos de acordo com as características e os povos a que são usados, certo? Então vocês têm o primeiro, lua crescente. Qual é o símbolo da lua crescente? Tem falando aí sobre lua crescente e quem é o povo que tem como religião, aí como símbolo de sua religião, a lua crescente. Então, qual desses símbolos é a lua crescente? Você vai colar ele aí. Depois a estrela Davi. Qual é o símbolo estrela Davi? Estrela de Davi. E você vai colar aí. Depois, vocês têm aí o On, a cruz e a roda da lei, certo? Então, vocês vão colar cada um no lugar adequado. Então, nossa atividade de religião é essa aí, tá certo? Iniciando da página 53 até a página 59. Então, atividade de religião 53 a 59, tá certo? Então, por hoje é só. Continuemos pedindo a Deus, né, por tudo isso que está acontecendo aí, para que isso acabe logo. Independente da sua religião, pede a Ele com fervor, porque pedido de criança, ó,
Jesus atende logo, certo? Então pede por sua família, pede por todos os seus amiguinhos, continua pedindo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.